Fortaleza renovou com o Pedro Rocha. Isso, exato. O Pedro Rocha, que na verdade teve um ano de 2023 muito ruim, né? Porque ele se lesiona naquela vitória do Fortaleza por 3-0 sobre o Bahia, né? Ele teve a lesão ali, né? Aquela coisa do romper o ligamento, e toda aquela dificuldade, meses e meses, aconteceu com ele, aconteceu também com o Hércules. E aí, quando ele volta até mesmo na final da Copa Sul-Americana, mas ainda muito sem ritmo. E já dava para imaginar que essa renovação aconteceria, porque Pedro Rocha, nesse exato momento que todo mundo está de férias, ele e Hércules, os dois jogadores que tiveram esse problema durante essa temporada, estão treinando, né? Então, a ideia do Pedro Rocha já é chegar para a próxima temporada, já com toda uma preparação, com ritmo e tudo mais, né, para o que virá no próximo ano. Ele até, no canal do Fortaleza, eu vi que ele já deu uma entrevista falando dessa temporada, né? Porque ele até falou um pouco dos bastidores da final da Copa Sul-Americana, o quanto abalou isso o grupo internamente, e deu para ver, né, como isso afetou também na reta final do Campeonato Brasileiro, em certa parte, e mencionando, por ele já ter vivido, já foi campeão da própria Sul-Americana, e que ele está muito, muito, muito disposto realmente a voltar a jogar e, ao mesmo tempo, também, né, a entregar tudo aquilo que o próprio clube já deu de benefício para ele, em termos de estrutura, questão familiar. Fortaleza até tem esse ponto determinante, que é muito preocupado, né, com o entorno do jogador, né? Não é só com o atleta, não é só com o atleta, no caso, Pedro Rocha. Então, se preocupa com os pais e tal, e se tiver filhos e tal, tudo mais. Então, nesse ponto, Pedro Rocha continua, acha um bom nome, mas aí tudo vai depender agora da readaptação dele, o ritmo de jogo, porque qualidade de bola ele tem. Ele foi fundamental na temporada do ano passado e foi uma perda muito significativa para o Fortaleza esse ano. Principalmente depois que saiu o Moisés, ele seria essa peça e acabou sendo o Guilherme, né? Guilherme, que talvez era o jogador que pouca gente esperava e acabou sendo determinante ali em parte da temporada. Então, Pedro Rocha faz sua renovação, vai ficar para 2024 e, dependendo do contexto, eu acho que é uma boa aquisição, né, que o Fortaleza ainda terá para a próxima temporada. Ainda falando do Leão do PC, maestro, o Marcelo Paes deu entrevista onde ele disse que a prioridade é manter o elenco, né, grande parte do elenco, e o clube só vai trazer um goleiro, um zagueiro e um camisa 10. Como você avalia aí essa manutenção do elenco praticamente completo aí do Fortaleza de uma temporada para outra? A base do Fortaleza já é muito boa. Ele chegou no estágio, obviamente vai ser buscar qualificação, e o próprio Marcelo Paes disse isso, como você trouxe, mas a manutenção da base já é prova de força. Assim, até será que Moisés volta? Aquela questão toda, pô, se fosse o caso Moisés, seria um reforço. Para mim, os melhores atacantes que passaram aqui na região nos últimos anos. O Fortaleza, ele falou nessa mesma semana, meu velho, ele disse que a receita foi de 320 milhões. Vai finalizar ainda, né, 31 de dezembro, mas que já está na ordem de grandeza, já estava um faturamento nesse de 320 milhões. O orçamento, se for um pouquinho abaixo disso, mas vai ser muito acima dos 208 milhões, que era a previsão. Inclusive, a Fortaleza teve uma projeção de 208 e vai realizar 320. Veja a diferença. Então, e isso no ano onde vai entrar dinheiro da Liga, e é um clube que não tem tantas dívidas, não tem dívida trabalhista, tem outro tipo de dívida, mas não tem dívida trabalhista, onde vai entrar sua primeira participação de SAF, mas não com o investidor dividindo mais de 50%, mas vendendo uma parte para se capitalizar. Então, é um clube que deverá ter capacidade econômica para se reforçar dessa forma. E a manutenção da base, eu acho que já é um passo. O Fortaleza, ao contrário de outros times, não precisa de uma reformulação, ele precisa de qualificação em alguns setores. Claro que tem carências em algumas posições, mas é um ótimo time. A base é muito forte, tudo está mantido. A manutenção de Vojvoda dá trabalho, a manutenção de outras peças dá trabalho. Então, assim, na hora que ele fala de manter a base, acho que o torcedor entende isso na hora, interpreta isso na hora. Ó, o esforço já está sendo grande aqui, viu? Porque a manutenção dessa base já é algo elogiável. Agora, naturalmente, acho que se o próprio presidente citou as carências que o time tem, está muito claro que elas existem, mas é daqui para cá. Não é um sarrafo que já é um sarrafo suficiente para ser G10 há 3 anos. Minhoca, sua opinião. A gente conversava muito no Raio X, né? Você até citava alguns jogadores ali desgastados pela reta final ali, que acabou sendo até positiva, né, nas últimas rodadas, mas teve aquela sequência longa sem vitórias.
É isso mesmo? Manter basicamente todo mundo e contratações pontuais? Não tem muito que mexer mesmo nesse Fortaleza? Eu acredito que, assim, é natural alguns movimentos de mercado, como o principal deles, né, que aí deve acontecer a saída de Caio Alexandre, que aí eu acho que é a perda mais significativa que o Fortaleza deve ter do elenco desse ano para o próximo. E aí é você tentar... Como é que você substitui... Exato. Mas, assim, mesmo você ganhando uma ótima quantia financeira, que é isso que eu acho que o único impasse nesse momento para ainda não ter acertado ainda essa troca de mercado, o Caio ser confirmado para o Palmeiras, que o Fortaleza, obviamente, ele quer estabelecer o quanto ele acha justo ele ganhar, né? Porque é, obviamente, um dos jogadores mais importantes do elenco, é tentar encontrar uma peça, não sei se parecida, mas um jogador de meio de campo que consiga acrescentar. É muito importante lembrar que quando o Fortaleza perdeu o Ederson, né, naquela temporada, assim, ele veio emprestado do Corinthians, foi um dos principais nomes naquela campanha de 2021, que o Fortaleza foi quarto colocado e semifinalista da Copa do Brasil, e depois da saída do Ederson, se imaginava que o Fortaleza não pudesse encontrar o jogador da qualidade do Ederson. E aí veio o Caio. O Caio foi a última contratação da janela do meio do ano passado, quando foi aquela coisa assim de um apagar das luzes. Tem um jogador lá que se destacou no Botafogo. Quando chegou, nem foi titular logo de cara, né? Ali foi depois que ele ganhou o espaço dele, e aí depois ele acabou dominando, né, ali o meio de campo do Fortaleza. Então, com a saída do Caio, é uma posição que eu acho que o Fortaleza vai ter e precisa ter uma certa prioridade de buscar bem no mercado, talvez um jogador sem tanto status, mas um jogador talvez muito promissor. E quando a gente olha também algumas posições, a questão de goleiro que você citou, como o Fernando Miguel saiu, certamente um goleiro tem que chegar. E aí a gente não sabe qual o perfil desse goleiro. Um goleiro mais experiente, um goleiro mais jovem, né? Assim, já foi especulado o nome do João Paulo, mas o João Paulo do Santos, né? O goleiro João Paulo, já mencionou que vai reduzir o salário dele e quer ficar para disputar a Série B com o Santos. Outros nomes também já apareceram no mercado, como é o caso do Ivan, mas acho que o Ivan até está mais próximo de fechar com outro clube, que agora não está fugindo até o clube que ele está mais próximo. Então, ainda virá um goleiro, certamente falta saber o perfil desse goleiro. E tem a questão da zaga, que agora, notícias de manhã, né, que acabou saindo agora no finalzinho da manhã, Barbosa, zagueiro da equipe do Libertad do Paraguai, não quis renovar com o clube paraguaio, que fez uma proposta para ele, e tudo indica que esse nome deve ser aí, né, possivelmente confirmado nos próximos dias, ou quem sabe até, não sei, próximas horas. Então, o Fortaleza está reforçando aquilo onde tem as principais lacunas, porque no setor ofensivo. O Moisés está também muito próximo aí de fechar. Você tem, né, o retorno do Moisés. Aí você tem a manutenção de Lucero, você tem ainda Thiago Galhardo, você tem ali o Pikachu, praticamente Fortaleza, a detalhes de confirmar essa compra. Marinho segue. Então, é como disse o Cássio, boa parte desse elenco ele não vai ser alterado. Agora ele vai, obviamente, reforçar nos setores onde foi o principal problema na reta final. Sistema defensivo, o meio de campo, né? O Hércules, que se machucou, retorna. E aí, já falando também daquela coisa que o Cássio mencionou, né, do orçamento que o Fortaleza tem. Na época, o Hércules era considerado a principal venda que o Fortaleza faria para esse ano de 2023, acabou sendo o Moisés, mas pode ser para 2024, né? Vai depender também de quando ele voltar dessa lesão que ele acabou tendo. Ele ainda é muito jovem, então tem várias coisas ainda no Fortaleza a mirar, e acredito que se o Fortaleza for começar a gastar suas cartas mais altas, poderá ser numa segunda janela, ou ali ao término do Campeonato Estadual, né, ali da fase final da Copa do Nordeste, pode ser que o Fortaleza faça alguns movimentos de mercados mais agressivos, mas tudo indica que boa parte, né, a base do time desse ano de 2023 realmente vai ser mantida, como disse Marcelo Paes. E nenhum jogadores que estavam emprestados vão voltar, né? A gente teve informação também hoje pela manhã que o Abraão, o zagueiro, estava no ABC, agora vai ser emprestado a Chapecoense, e o volante Matheus Jussa, que jogou o Brasileirão pelo Cruzeiro, deve ir agora para o Atlético Goianiense também. Não deve voltar. Só há 3 nomes, né? E aí, falando até do caso do Abraão, o Abraão, jogador da base, que foi emprestado ao ABC. 20 anos só, né? Exatamente. Tinha todas aquelas dificuldades que o ABC teve. Foi emprestado agora para a Chapecoense, vai ser emprestado. E o caso do Jussa, um jogador também que já trabalhou com o próprio Vojvoda, estava no Cruzeiro, e aí o Atlético Goianiense, que tem uma proximidade muito grande, o presidente, o Adson, né, que é o presidente do Atlético Goianiense, uma proximidade muito grande com o Marcelo Paes,
Os dois são muito amigos. E aí, assim, o empréstimo do ano passado, desse ano, né? Vários jogadores do Fortaleza estavam no Atlético Goianiense ali daquela segunda janela. Então, o Esteves, que na verdade nem era do Fortaleza, mas estava no Fortaleza, foi para lá. O Gustavo Coutinho, que estava também lá no Atlético Goianiense. O Dodô, que já tinha passado pelo Fortaleza. Samuel, também meia jovem, também estava lá. E agora, né, Matheus Jussa também, aí fechando com o Atlético Goianiense, deve ser confirmado aí esse empréstimo. É importante também deixar claro essa questão dos jogadores que estavam emprestados. Marcelo Paes chegou a entender que há uma possibilidade de 3 atletas trabalharem, pelo menos inicialmente, para a temporada de 2024. Um deles é o Gustavo Coutinho, embora o Marcelo Paes já falou que tem muitas propostas na mesa para negociar o Gustavo Coutinho, então certamente eu acho que é um nome que deve ser negociado. Até já falei aqui em outras lives que eu acho que o momento certo é esse. Ele terminou com o Marcelo da Série B, já tem assim, um certo lastro por onde passou, Sport, Botafogo da Paraíba. Então, acho que o ponto para fazer negociação com o atleta agora é esse. Bruno Melo, que estava emprestado ao Goiás, está retornando agora. Os torcedores torceram o nariz e tal, porque é um jogador que muita gente acha, mas é um jogador que, dependendo do contexto, pode pelo menos começar a temporada. E tem um terceiro nome agora que está me fugindo, que não estou bem lembrando. O Alex Vinícius, se eu não me engano. Posso estar me equivocando aqui. Mas o zagueiro Alex Vinícius, que foi destaque tanto no Atlético Goianiense, também foi emprestado, como também jogou no Volta Redonda, né, no começo da temporada, no Campeonato Carioca, se destacando, é outro jogador também que vai ser ingressado. Então, esse é o Fortaleza, não deve ter tantas mudanças, né, em termos de elenco, mas certamente, né, o que é o foco principal do Fortaleza, melhorar a logística, já que o Fortaleza esse ano jogou 78 jogos para uma equipe que, né, geograficamente está mal posicionada, precisa investir muito em logística para tentar melhorar o seu desempenho dentro de campo.